Agora sim. Acho que agora vai dar direitinho. Guardar a entrada aí do Luiz Otávio. Boa noite a todos. Ah, nada que uma reconexão não auxilie, né? Desliga e começa tudo de novo. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Muito bom estar com você. Obrigada, o prazer é todo meu em fazer essa live via IAB Nacional, que é uma honra, ainda mais você sendo também nosso consorte. Então, estou duplamente feliz em poder fazer essa live falando de um tema que para mim é muito interessante, que é o teletrabalho, através da nossa querida IAB Nacional, que é uma entidade que agrega aí milhares de advogados e tem como compromisso sempre a luta pelos direitos aí da nossa categoria e na produção de conteúdos jurídicos, enfim, tão bem representada pela nossa querida presidente Rita Cortez, que eu já vi que está nos assistindo. Boa noite, Rita. Ai, que responsabilidade, hein? É verdade. É uma honra muito grande. Então, Luiz, eu estou muito feliz. Queria passar a palavra para você, para a gente poder bater esse papo a respeito do teletrabalho, que é um tema aí super palpitante, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí de novo normal, né? Que a gente está chamando aí, muita gente, esse termo pegou, né? Todo mundo agora está utilizando esse tema, seja para tudo, esse tema está sendo utilizado. Então, feito esses comentários iniciais, eu já vou passar aqui uma pergunta para você, dizendo o seguinte: você terminou o ano passado, o ano retrasado, né, a sua presidência junto ao Cinza, que foi muito bem conduzida, e as 2 gestões que você teve à frente da entidade, uma entidade muito séria, muito bacana, da qual eu me orgulho bastante de fazer parte. E eu achei que você ia descansar. Você também achou, né? Também. Mas aí você recebeu um convite maravilhoso, que foi o de presidir a nossa querida também Sobrate, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalhos e Teleatividades. E eu fiquei muito feliz com o seu convite, e mais ainda de ter aceitado ser diretora nessa sua gestão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente já depois entrar aí no assunto propriamente dito. Pode deixar. Lu, para mim é uma satisfação enorme ser minha consorte. A gente se esbarra. Então, já começando e respondendo a sua pergunta, a gente sempre está nos movimentos associativos, que não vamos falar que é vício, que como já falaram, é cachaça mesmo, ou então um bom hábito, né? Nós vivemos isso, a gente já se cruzou em outras oportunidades, né, em movimentos associativos. Agora a gente se encontra no IAB, a instituição jurídica mais antiga das Américas, que é uma honra estar aqui na casa de Montezuma, né? E a gente depois esbarra novamente aqui na Sobrate, né? Para mim, realmente, eu saí do Cinza e agora muito bem comandado pela Gisela da Silva Freire, e a gente está, né? A grande presidente que é. Então, agora, aí, continuamos também ajudando o Cinza, mas agora na Sobrate. Hoje o tema... se você me permitir falar um pouquinho, eu só queria, antes de falar da Sobrate, queria fazer aqui uma homenagem à Rita Cortez, que eu cheguei no IAB, que mulher forte e doce ao mesmo tempo, né? Ela consegue reunir essa força e essa doçura. Então, eu tenho uma forte admiração pela Rita e a gente está muito bem conduzido também com ela na presidência, também reconduzida, né, na presidência, né? E vejo, sempre tive essa ligação com o IAB, com o Técio Lins e Silva. Então, para mim, falar de IAB é muito importante. Vamos lá. Sobrate. Vamos lá, Sobrate. Sobrate, se você me permitir, para quem não conhece, até porque eu acho que é utilidade pública, falar um pouco da Sobrate. E eu cheguei na Sobrate pelas mãos do grande Volney Ferreira, que esse é o homem do teletrabalho, e a gente sempre vai reverenciá-lo, né? Sobrate já tem mais de 21 anos de existência. É a sociedade de teletrabalho referência no Brasil e na América Latina. O fundador, que para mim é outra grande personalidade do teletrabalho, é o professor Álvaro Mello. Então, a gente tem hoje na Sobrate os quadros, né? E aí, falando dos advogados que estão nos quadros, o Ney Ferreira, que foi presidente,
professor Célio Neto, que é também do IAB, quer dizer, Ricardo Pique Braga, Bruno Fernandes, lá em Pernambuco, né? E faço aqui homenagem a todos os sobratianos na pessoa, na figura do professor Álvaro Melo. Bom, aí todo mundo devidamente apresentado e feitas as homenagens ao IAB, estou à sua disposição. Vamos lá. Todo mundo escuta falar sobre teletrabalho, home office, trabalho remoto, trabalho à distância, e há sempre uma confusão, né, um conflito aí nessa questão conceitual do teletrabalho. Então, eu queria já começar falando um pouquinho sobre isso, já iniciar, né, dar esse start para a gente poder fazer essa diferenciação do que é cada um, né, para ilustrar bem e para deixar já as pessoas assim um pouquinho mais inteiradas sobre o que é que nós vamos falar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito, né, que são conceitos distintos, mas que estão interligados, mas que são distintos, e é interessante, e a gente precisa fazer essa distinção. De uma forma assim mais simples, como a gente costuma falar às vezes, quando a gente fala em teletrabalho, eu sei que tem algumas pessoas que têm uma pequena divergência, mas a gente sempre fala lá na Sobrato que o teletrabalho é o gênero, quer dizer, aquele trabalho intelectual, preponderantemente realizado fora da dependência do empregador, né, com tecnologia de informação e comunicação. Teletrabalho, gênero. E home office, desde que tenha essas características, né, também com tecnologia de informação, mas realizado na residência, seria a espécie. Isso de uma forma mais simples, né? Então, mas é lógico que quando a gente quer, mesmo falando na Sobrado, vamos fazer uma divulgação, mas vai colocar agora home office, para dar mais publicidade, vamos usar a expressão, mas tecnicamente a gente pode até ir mais além, como você falou, trabalho remoto, né? É aquele trabalho realizado fora das dependências do empregador, né? Que pode haver. Aí tem outras questões. No trabalho remoto pode haver controle, pode não haver controle da jornada. Na questão agora da definição do artigo lá, o 75B da CLT, né, Lu, a gente vai ver que então a gente está não há necessidade de se controlar a jornada, até porque está excepcionado o artigo 62, inciso 3º da CLT, perfeito? Bom, então daí vem aquelas situações. O Luiz falou que está excepcionado o controle, né? Então eu tenho telemarketing aqui, então eu quero fazer teleatendimento, eu vou colocar todos os meus profissionais agora, pós-pandemia, todos para em home office, e eu não preciso mais pagar hora extra, tá tudo certo. Então, mas o Luiz falou que é o trabalho preponderantemente, né? E todo mundo está em casa lá de segunda a sexta, só que a gente tem que ver, analisar cada caso a gente tem que ver as particularidades. Daí o bonito da nossa profissão, da interpretação que tem que se dar. Uma situação dessa, por exemplo, de teleatendimento, né? A gente tem que ver que a natureza da atividade é o controle. Ainda que eles estejam totalmente, preponderantemente fora das dependências do empregador, a gente tem que ver que as gravações das conversas faz parte, né? Existe uma forma de você controlar a jornada, não é uma coisa aleatória, né? Não, as pausas obrigatórias, né, que tem que ser observadas, é interesse do empregador o controle. Então, a gente tem que avaliar cada caso. A gente vai ter situações do hipersuficiente, do cargo de confiança, quer dizer, então não dá para você cravar e falar, é assim, ponto final. Vamos analisar os casos. Mas é lógico, de uma interpretação ampla, a gente conduz dessa forma. Recentemente, até a gente comentou, né, Lu? Quer dizer, a OIT que veio com as definições, né, fez a definição de trabalho remoto, quer dizer, segundo a OIT, trabalho realizado fora do local, que é o local que ele denomina padrão. E eles apresentam o teletrabalho como uma subcategoria do trabalho remoto. Aí eles também definem, mas com utilização de dispositivos eletrônicos, que eles fazem essa pontuação na definição da OIT. Aí vem também, mais básico, a definição de home office, né? Ok, aquele que trabalha realizado na residência do trabalhador, e eles apresentam também uma interessante também, que eu confesso que, vendo aquilo, é aquele trabalho que eles chamam de, não seria a tradução, home-based work, quer dizer, é baseado na sua residência, mas onde que o local padrão mesmo é a própria residência
do trabalhador. Quer dizer, eu acho que essas diferenciações são importantes, talvez também por questões de estatística e tudo mais. Mas, para nós, o que interessa são esse levantamento, isso que eu apresentei para você. Muito bacana. Eu estou olhando aqui, nós estamos com a Ana Amélia Mascarenhas Camargos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Seja bem-vinda, Ana Amélia, uma honra ter você aqui. Rose Moraes de Aracaju, obrigado. Flavinha, todo mundo aí nos assistindo. Isso é bacana, hein? Ó, hoje é feriado, tá todo mundo querendo saber aí como é que funciona o teletrabalho, hein, Lu? Olha só, então, vamos passar aqui para o nosso segundo tema. Bom, como é que você vê essa questão da produtividade na atividade remota, né? Porque todo mundo fala assim, o trabalho remoto é bom implementar, porque você vai ter uma redução dos teus custos e vai ter um aumento da produtividade. E aí a gente fala, bom, peraí, vamos separar um pouco as situações. Uma coisa é você ter o home office, né? Ou o teletrabalho implementado de forma planejada, organizada, né? Que a gente quer o que... E outra coisa é dessa forma assodada que nós tivemos. Você acha que o maior entrave, né, nessa modalidade remotamente, o fato das pessoas não verem isso, né, como uma coisa normal, isso antes da pandemia, era realmente a questão da produtividade? E como está sendo visto agora, né? Que a gente já está há mais de 3 meses com muita gente trabalhando em home office. Sim, Lu, essa questão... Primeiro, eu até recomendo... há mais de um mês atrás, saiu uma reportagem no Jota, uma entrevista com o sociólogo Domênico Di Masi. Ele até escreveu, tem o livro dele de 1993, eu acho, que fala do telelavoro. Acho que não foi publicado no Brasil, mas ele falou, ele que está falando, essa questão de produtividade, então tem questão de pesquisa, mas tem a percepção dele, né? Que ele fala, é de 15% a 20% o aumento de produtividade. Então a gente fica pensando, realmente, por que tem esse aumento? E a gente, quando analisa pesquisas, isso antes da pandemia, todas de forma categórica falam que há, de fato, um aumento de produtividade. Vamos tentar analisar por que será que as pesquisas, todo mundo fala que existe naturalmente um aumento na produtividade. Se a gente dissociar um pouco, por exemplo, uma situação fora dessa situação de pandemia, né? Se eu estou desenvolvendo o teletrabalho, eu demandava para ir e voltar do meu trabalho 3 horas, 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Eu passo a realizar minhas atividades na modalidade de teletrabalho. O que eu ganhei? Qualidade de vida. É lógico que a gente está olhando agora para fora, não vê muito carro na rua, vê essa situação, esse São Paulo diferente, né? Mas vê quantos sinais que essa pandemia trouxe para nós. Quando a gente vê hoje, você viu um pôr do sol lindo, quer dizer, imagens lindas que estão recheando as mídias sociais. Por quê? Porque o teletrabalho ajuda muito nesse aspecto, né? O meio ambiente agradece o teletrabalho. E nessa questão de produtividade, se a gente for mais a fundo, o que eu acho... Eu vou falar o lado bonito, depois a gente vai falar o lado que a gente vai cutucar um outro para a gente mostrar também a real, né? Mas qual é o lado que eu me apaixono pelo teletrabalho? É você fazer o autogerenciamento do seu tempo, de você entender. A gente pode evoluir nisso, né? Entender o seu biorritmo. Evidentemente que essa realidade não é para todo mundo. E também a gente tem que ver o tamanho do nosso Brasil. Não adianta fazer um discurso descolado da realidade. Verdade. Mas são aspectos que eu vejo que são importantes, né? O que naturalmente vai ensejar um aumento da produtividade. Agora, já respondendo a pergunta no sentido, qual que seria então os entraves? Por que então o teletrabalho? Se a gente for ver, 2011, o artigo 6º na CLT, 2017, reforma trabalhista, capítulo específico de teletrabalho, ele vem crescendo, vem essa pandemia, até tratando a medida provisória 227, fala sobre o teletrabalho, sobre a importância do teletrabalho nesse momento de pandemia. Mas se a gente for ver, então, toda essa evolução, por que não havia ocorrido uma explosão? Porque a resistência ao teletrabalho
e aí não sou eu que falo, muita gente fala nisso, sempre foi uma resistência cultural. E mais especificamente, Lu, essa resistência vinha das lideranças. Eu estou falando eu também como gestor. Nós somos advogados, isso eu sempre falava no Cinza. A gente é advogado, tem que ir lá no fórum, quer dizer, vai resolver o problema das suas clientes, questões técnicas, mas todo advogado tem o seu lado gestor também. Sim. E aí, nós, na verdade, sempre fomos resistentes a essa modalidade de trabalho. Como as empresas também foram. As lideranças das empresas sempre tiveram uma resistência. Isso aí não sou eu que também estou falando. O próprio Domênico de Masi fala, olha, quer ver quem sempre segurou essa explosão do teletrabalho? Eram as lideranças. Eu acho que quebrou essa questão cultural, a coisa vai agora. Aí agora foi. Mas eu acho que a própria pandemia quebrou essa questão cultural, porque a necessidade veio e aí nós tivemos que falar, agora não tem outro jeito, para a gente continuar sobrevivendo, a gente vai ter que implementar. Então, isso também eu acho que teve um lado bom. Sim. Obviamente que eu concordo com você que o teletrabalho não é para qualquer pessoa, né? Realmente há que se observar isso e as empresas que pretenderem fazer o uso, né, mesmo após a retomada das atividades, e realmente, que eu vejo muitas empresas, a gente vai falar daqui a pouco, né, dessas empresas que realmente já estão querendo implementar, precisa ter um olhar cuidadoso para verificar que a primeira coisa que precisa ver é que se aquela pessoa que ele quer colocar como home é apta para esse tipo de atividade. Porque precisa ser feito de uma forma bem gradual, precisa ter muito treinamento para isso, né? Não pode simplesmente colocar em home office, não, porque tem muitas questões envolvidas, né? Mas, ao mesmo tempo, também, só para fazer um pequeno adendo, se me permitir, quer dizer, a questão da própria empregabilidade, esse nome às vezes eu não gosto de utilizar, mas, no fundo, se você está procurando uma recolocação no mercado, hoje, se você tem uma aversão ao teletrabalho, talvez você vai ter que fazer uma reflexão, porque isso vai ser um motivo importante para você conseguir uma recolocação no mercado. Eu trabalho bem remotamente, como presencialmente. Quer dizer, você tem que ter esta habilidade, tá? Sim. A Ana Amélia faz uma pergunta e eu já gostaria até já de responder, porque é tema de uma palestra que eu faço sobre a mulher e o mercado de trabalho. E a Ana Amélia pergunta o seguinte: para as mulheres, o trabalho remoto, né, em casa, é produtivo? Então, Ana, eu vou te responder com base numa estatística que eu fiz quando eu apresentei essa palestra sobre o mercado de trabalho, que existe uma pesquisa feita que 48% das mulheres abandonam as suas atividades após 12 meses após o parto. Por quê? Porque depois que ela tem que voltar para trabalhar, muitas não voltam, encontram dificuldade de se manter trabalhando em função de estar com a criança. E elas encontraram no trabalho remoto, ou no home office, uma forma de voltar para o mercado de trabalho. Então, existe um livro chamado Minha Mãe é um Negócio, que conta a história de duas mulheres que trabalhavam no mercado financeiro e no mundo corporativo e saíram para serem mães. Quando voltaram, tiveram que realmente optar por trabalhar em casa e abriram seus próprios negócios. E elas descobriram neste livro, através de pesquisas, que 58% das mulheres empreendedoras trabalham em home office. Então, a gente pode dizer, sim, que realmente é mais produtivo para a mulher volta para o mercado de trabalho, é uma porta de abertura para a mulher voltar para o mercado de trabalho, em especial as que saem para ser mãe e depois voltam. Então... Tem até uma questão, falando para a Ana Amélia, a gente teve uma experiência na própria Sobrate, que era uma call center, que era toda uma atividade em home office, e essa empresa fez um levantamento que eram mulheres, só mulheres, trabalhando em call center, em home office, né? Elas houve uma política de implementação isso bem antes da pandemia, né? E depois teve relatos, até chegam a ser emocionantes. Vamos ver o lado bom disso, né? Eu sei que é difícil. Eu não estou mitigando esse desafio que é ser mulher, trabalhar, quer dizer, desenvolver essas múltiplas atividades que vocês sabem muito bem realizar.
Mas relatos dessas mulheres que elas falam. O que aconteceu com ela? Um relato era uma que virou teletrabalhadora, que ela demorava 3 horas nos trajetos. Ela falou, o que eu ganhei de qualidade de vida, hoje eu tenho mais eu consigo ver o crescimento do meu filho. É até emocionante os relatos. A outra, ela tinha até um problema de saúde, ela falou, agora eu tenho aquela pracinha na frente de casa, eu tenho tempo um pouco para olhar para os meus desejos, né? De olhar para a minha saúde física, né? E agora a saúde mental. E a última falando, eu comecei uma parte, né? Só mulheres, né? Sendo entrevistadas, ela passou agora eu estou fazendo faculdade, porque eu descobri que agora eu tenho tempo. Então, é até emocionante, quer dizer, tem um lado que a gente pode depois falar, que envolve saúde mental, direito à desconexão, tem muita coisa para a gente falar, né, Lu? Mas tem esses relatos também que traz também esses ganhos que a gente precisa divulgar. Né? E viés que anima a gente a poder realmente indicar a implementação, que se bem feita, né, ela pode ser até boa para ambos os lados, tanto para os empresários como para os empregados, né? Ganha. Vamos para a nossa terceira pergunta, então. Eu vou juntar uma pergunta na outra para ficar também mais fácil, porque elas são juntas. A sociedade de advogados estão saindo já do seu home office mandatório em razão da retomada das atividades. Inclusive, é uma das perguntas aí da Flavinha. Flavinha pergunta se você tem o conhecimento de alguma pesquisa já feita por alguns escritórios, que já perguntaram para os seus funcionários se querem voltar, querem se manter em home office. Já você conta. Mas a minha pergunta aqui é, você acredita que esses escritórios vão aderir, né, esse trabalho? E se você já tem notícia, aí no caso é a pergunta da Flávia Gide, da de escritórios que já fez essa pesquisa, né? E como que seria uma boa implementação de home office para um escritório de advocacia? O que você acredita que é importante, que seja importante ser pensado para ser colocado em prática? Tá bom. Eu vou até mostrar para a Flávia. Ele está vendo isso aqui, ó. Essa pesquisa, até falei com o Flávio, nós fizemos no nosso escritório pesquisa, mas a gente deixa para o final, para a gente ter audiência até o final da live. E a gente fala se a gente contar agora o caminho das pedras, eles vai todo mundo embora, né? O pessoal vai embora. Não, mas agora, brincadeiras à parte, a gente já teve relatos até de encontros nacionais, até pelo César, quer dizer, a gente sabe Vamos falar agora o português, claro, eu já tive até oportunidade para falar. Não há uma sociedade de advogados, seja pequena, média, uma grande banca ou grande estrutura, que não esteja analisando tudo isso. Eu não estou dizendo que vai todo mundo sair correndo, vamos agora implementar. Mas essas reflexões já estão acontecendo e alguns que eu já tive conhecimento, não vou também ficar citando porque eu tenho, deixa a própria sociedade fazer a divulgação. Mas, por exemplo, vou fazer uma situação hipotética, eu tenho 4 andares, sei lá, eu estou chutando aqui, na Nova Faria Lima. Será que eu não vou fazer essa reflexão que eu posso ter 3 ou 2 andares e ter uma política muito bem implantada de teletrabalho? Estão pensando nisso. Depois a gente pode até falar mais à frente sobre a nova arquitetura da sociedade de advogados, que isso aqui já está agora, já pegou fogo. Isso aqui já pegou fogo. Agora, vamos lá para responder a tua pergunta. Quer dizer, o que aconteceu nesse home office mandatório, esse obrigatório? Nós também, a sociedade de advogados, da noite para o dia, vamos lá, vamos implantar. A gente tem que continuar as atividades, vamos para o home office obrigatório. Ok, nessa situação de atipicidade. Se o processo foi assodado, foi assodado. Para alguma sociedade deve ter sido desorganizado, pode ter sido desorganizado. Ele foi sanguíneo até, quer dizer, é uma coisa que tem que acontecer. Também, o que compete agora à sociedade de advogados? Como compete também para qualquer empresa, né? Vamos falar agora também da nossa sociedade de advogados. Vamos agora, por exemplo, começar. Tenho certeza que não é só a minha sociedade. Todas as sociedades devem estar preparando questionários, porque é o momento agora de iniciar um processo, antes dessa retomada, iniciar um processo de profunda reflexão, para daí vai ao encontro daquilo que você falou, vamos agora
Será que nós queremos? Deu certo esse home office mandatório? Não. Mas a gente quer uma política realmente de teletrabalho, muito bem organizada. Qual é o primeiro passo? Vamos fazer esse diagnóstico. Vamos ver como que foi a experiência. Tenho certeza que várias sociedades já estão fazendo isso. Para dar certo isso aí, não basta também alguns estão com vontade. Quer dizer, os sócios eles têm que se envolver com a ideia e envolver todos os colaboradores, todos os demais sócios, advogados e corpo administrativo. Depois comprou a ideia, fez a sensibilização, há que se fazer a capacitação, monitorar, avaliar o processo e vai por aí por fora. Se você quiser de uma forma mais detalhada, a gente pode falar o seguinte, quer dizer, eu, como advogado, a gente tem que a obrigação de falar, vamos revisitar agora os nossos documentos, né? Isso falando para nós, um olhar interno, como falando também para os nossos clientes, né? Vamos fazer análise de toda a documentação. Como que você implantou esse teu home office mandatório? Ah, eu não fiz nada, mas eu fiz um aditivo. Vamos revisitar esse aditivo? Vamos ver se você tem um código de conduta? Vamos ver como está o seu regulamento? Vamos fazer uma análise bem pormenorizada disso? Ok. Segundo diagnóstico, para uma estrutura maior, vamos verificar com o RH, para uma estrutura menor, vamos verificar com os próprios, né, sócios, né? Qual como ficaram os critérios ou ficarão os critérios de elegibilidade, quer dizer, aquele assunto que a gente falou que nem todo mundo nasceu para ser teletrabalhador. Vamos analisar isso. Tem que fazer essa análise da questão da tecnologia. Espero que a gente tenha tempo de falar um pouco sobre isso. Como que está, só para dar um spoiler daqui, quando a gente faz uma pesquisa, a gente percebe que tem um olhar do back-office, da administração e olhar dos advogados. É fato isso. Quer dizer, você tem que ter essa sensibilidade, você enquanto sociedade de advogados, para eu fazer agora uma política correta de implementação de teletrabalho, que olhar que eu tenho que ter? Como que está também os equipamentos, os softwares, as licenças, porque da noite para o dia não tinha licença para todo mundo. Vamos falar agora o Brasil que a gente conhece mesmo, não tinha licença para todo mundo, tem que fazer um revezamento com as licenças. Num processo depois mais aprofundado, vamos fazer agora, a gente passou por tudo isso, vamos agora com calma elaborar uma cartilha com aspectos de segurança do trabalho, se a gente for de fato implementar o teletrabalho, com aspectos de ergonomia, vamos dar condição, ver essa infraestrutura que é necessária para os colaboradores, vamos agora fazer corretamente, com tranquilidade, a sensibilização de todos e capacitação dos gestores, que a gente sabe, que existem boas e importantes empresas que dão assessoria nisso, né? Que nós não podemos também achar, não, a gente resolve tudo, ou a empresa, não, eu resolvo tudo, coloca lá para fazer o teletrabalho e está resolvido. Não é assim que a banda toca. Eu acho que a gente tem que ter esta sensibilidade e depois continuar o processo. Implantou, faz o acompanhamento mensal, ou bimensal, ou semanal, proposição de melhorias nessa evolução constante. E aí eu tenho certeza que ao final de todo esse processo, você vai ter sim implantação de teletrabalho de forma correta, observando todos os lados, os interesses, né, do board, ou da empresa, ou dos empregadores e também dos empregados. Porque se não houver essa sinergia, não houver essa troca, não acontece. Concorda? Sim, ou se concordo. Eu concordo, não só concordo, como eu acho que, antes de mais nada, os escritórios têm que ouvir os próprios advogados, para saber o que eles... Porque a experiência, quem viveu de teletrabalhador foram eles, né? E como é que foi para cada um, né? Esse olhar humanizado que a gente vai ter que olhar para isso agora, eu acho que é extremamente importante, né? Esse novo normal, que é um olhar que deve ser através de um olhar mais humanizado, né? Sim. Caminhando já aqui para as nossas 3 últimas questões, um dos motivos que eram de
que as pessoas tinham um pouco de receio de implementar o home office, empresas e até mesmo os escritórios de advocacia, eram com relação à segurança das informações. E constantes ataques, né? Cyberataques, que a gente sabe que muitos escritórios também já tiveram esse tipo de coisa, né? Então, a preocupação com a segurança das informações era uma das questões que faziam com que o home office não fosse implementado, não era visto com bons olhos. Após essa questão da pandemia, que nós tivemos que nos adaptar, e vimos também uma força-tarefa muito grande nessa questão de implementação de programas que fortemente foram implementados nos escritórios para proteger esses dados, como é que você vê essa questão e se você sentiu diferença de que isso era um fator de preocupação e agora que a gente percebeu que existe um pouco de segurança, que a gente pode chamar assim, né? Que nesse período que a gente viu, é uma coisa que pode vir a ser implementada corretamente, né? Dentro da implementação aí do concurso. Vamos lá. Eu acho que essa questão é importantíssima, né? Eu recomendo recentemente teve até a matéria que a Sobrate também participou, foi da Folha, que ela fez um caderno sobre o trabalho remoto, muito bom. Eu não sei se é lá que você... Eu convido a todos que estão assistindo essa live, vejam as dicas da IBM sobre questão da tecnologia. Eu acho que vale, como utilidade pública mesmo, vale falar isso, porque é muito interessante. É lógico que uma sociedade de advogado tem que ter e aí a gente tem que fazer o meia-culpa, porque todo mundo tem que falar, vou melhorar. Nesse quesito, vou melhorar, porque há que se ter uma correta política com esse enfoque na tecnologia, né? Indiscutivelmente, descobrir que o melhor cenário quer ter mais garantias, né? Mais segurança, vai na nuvem. A nuvem dá mais, eu entendo que dá mais segurança. Agora, você tem que ter algumas questões são importantes que você tenha maior sensibilidade. Você vai evitar com os seus colaboradores, por exemplo, um Wi-Fi de rede pública. Você tem que entender que existe a rede virtual privada, VPN, né? Quer dizer, o que é VPN? São esses túneis criptografados que dão essa segurança do seu teletrabalhador com a sociedade de advogados. Você tem que ter sensibilidade para ter o seu backup atualizado, ter o seu sistema operacional atualizado, o antivírus. Quer dizer, tem questões básicas, mas a gente tem que falar também para todos os colegas aí, quer dizer, o antivírus ativado. E às vezes a gente é bom de discurso, mas tem umas questões, por exemplo, de senhas. Ah, a minha senha é esperta, eu tenho 1, 2, 3, não é 5, é 7. Ou então o corintiano coloca Timão e o, né? Então, a gente tem que ter, é isso mesmo, a gente tem que ter, mas isso aí eu concordo, isso aí é boa. Não, mas a gente tem que ter essa sensibilidade, porque não é brincadeira. A imagem nossa, nós advogados, imagine ter um cyberataque. É lógico que nenhuma sociedade fica colocando no jornal que eu tive um cyberataque e eu estou agora na mão sob pena de divulgar, quer dizer, isso desmoraliza qualquer sociedade de advogados. Ninguém vai colocar no jornal uma informação dessa. Mas, por exemplo, no quesito senhas, eu posso aprimorar, eu não vou pôr uma senha boçal, e também eu posso ter um gerenciador de senhas para evitar cyberataques. Quer dizer, nós, como advogados, isso qualquer empresa, mas eu acho que é potencializada essa necessidade nossa, né, de ter esse olhar muito importante sobre isso. Se a gente for perguntar para os nossos, falando da Sobrate, espero que eles estejam ouvindo, o nosso vice-presidente, o diretor de tecnologia, que são duas feras em tecnologia, quando a gente falando até da plataforma Zoom, né? Quer dizer, recentemente eu tive uma informação não, que eu recebi aqui no escritório, você agora vai receber a versão 5.0 com observância, agora com critérios de criptografia. Daí você já fica desesperado. Por quê? Até então não estava. Não era? Quer dizer, porque a gente soube de informações que chegaram até nós. Então,
essa preocupação que nós, advogados, se ficar uma mensagem agora para os advogados que estão nos assistindo, quer dizer, a gente tem que ter uma visão crítica para essas plataformas de gratuitas, que é qual a melhor, qual que vai me dar mais segurança, né? Será que vale aqui eu fazer um investimento, fazer aqui? Quer dizer, a gente tem que ter este olhar crítico. E depois a gente não pode também querer, enquanto sociedade de advogados, montar uma política toda bonita e aí libera geral o WhatsApp e todo mundo, quer dizer, com imagem do cliente que passa para outro colega, que mandou para o cliente, quer dizer, cuidado, porque a gente recentemente ouviu essa informação que foi o WhatsApp teve expostos os números na web aberta, né? Você ficou sabendo, né? Quer dizer, então, Sim. deu uma fragilidade importante, quer dizer, cuidado com o zoom de um lado, que há quem diga, não sou eu que falo, que eu não sou especialista na área, mas há quem diga que, por exemplo, na plataforma Zoom, eles agora estão querendo aprimorar isso com mais segurança, mas que poderia ter um problema estrutural na sua plataforma. Há quem diga, que sustente. Quer dizer, eu não estou aqui querendo agora nem falar o que é melhor, o que é pior. O que eu quero dizer com tudo isso, já caminhando para a minha conclusão, é que vamos ter esse olhar crítico quando o assunto é segurança da informação, até questões tecnológicas. Nós, como advogados, temos esta obrigação. Muito bem. Saiu hoje, antes da gente já passar para a pergunta final, que é relacionada aí ao novo normal. Já está acabando, Lu? Já! Não, ainda temos um tempinho. Mas eu nem falei do novo normal ainda. Então, nós vamos entrar nele daqui a pouquinho. Antes, eu só queria que a gente comentasse essa notícia que saiu hoje sobre a XP Vila. Saiu uma notícia hoje que a XP vai montar uma espécie de vila praticamente igual a que a Apple tem em Cupertino, na Califórnia, que vai chamar Vila XP. E lá vai ser praticamente assim, uma vila da própria XP, onde os funcionários vão poder trabalhar de diversas formas, vão haver shoppings dentro do lugar de trabalho. É realmente um empreendimento assim, inovador. Mas a novidade disso é que os funcionários da XP vão poder trabalhar no formato Anywhere Office. Então, eu queria te perguntar sobre isso, né? Então, assim, a gente já passou por essa coisa do home office, né? Que a gente está vivenciando isso, e a gente vai passar agora, está começando a entrar nessa coisa do realmente o Anywhere, ou seja, a gente vai realmente... Anywhere. Exatamente. A gente vai estar anytime, anywhere, trabalhando home office. Como é que vai ser isso? E já passo para você, né? Para você concluir aí a questão do novo normal. Nós estamos mesmo vivendo um novo normal? Ou esse termo aí já está tão usado, que já virou modismo, né? Tudo é novo normal. Como é que você vê essas duas questões ligadas aí ao teletrabalho, ao home office, trabalho à distância? Como é que a gente vai viver isso daqui para frente? Eu acho que a gente vai começar, ótima pergunta, que a gente vai começar a vivenciar mesmo o que é o conceito de teletrabalho. Esse é o conceito. Home office é uma coisa, né? O conceito o que é o meu maior desejo que eu tenho de a gente voltar, não esse normal, quer dizer, o meu desejo que a gente, por exemplo, se a gente tivesse hoje ao invés da sua nossa live, mas eu acho que veio para ficar também, lives, né, e tudo mais, mas se a gente tivesse hoje, temos hoje um encontro lá no IAB, né, então eu estaria indo pro aeroporto, na ponte aérea, passando por aquela, bem pertinho, né, daquela... Passarela que liga o aeroporto à OAB. Que chega por trás da OAB e já chegando no maravilhoso IAB, quer dizer, que delícia que é fazer todo esse ritual. Eu estou morrendo de saudade. Então, como faz falta, né? Mas tudo bem. Qual é o desejo que eu tenho? Quer dizer, que logo, logo a gente esteja atuando de fato como teletrabalhadores, que a gente possa estar numa praça que a gente possa voltar a trabalhar numa praça de alimentação, de um shopping, que a gente possa voltar a trabalhar esperando um avião. Esse o conceito amplo, né,
com nossos meios de comunicação no teletrabalho. Esse é o meu desejo. Então, eu acho que, com relação a esse novo normal, eu vou falar de novo citar de novo, fizeram essa pergunta para o Domênico Di Masi, né? E dessa entrevista que eu falei agora, né? E ele fala de um muro que ele falou, eu vou te responder da seguinte forma. Lá em Madrid, eu tinha um muro que estava escrito assim, não, eu não sei falar espanhol, se quiser depois você fala em espanhol para ficar bonito. Não voltaremos à normalidade, porque a normalidade era o problema. Quer dizer, sobre o enfoque filosófico, é até lindo isso, porque nós queremos um novo normal, às vezes, como outro dia a gente estava comentando, até lá na Sobrados, quer dizer, às vezes vem o novo normal veio pelo amor, o teletrabalho, ou vem pela dor? Quer dizer, a gente está agora obrigatoriamente se envolvendo com isso, mas tirar o melhor, quer dizer, já é tão trágico tudo que está acontecendo, né? Está tão doído, e eu vi até a manifestação da Rita, como ela falou de forma com tanto calor, tanta emoção sobre o nosso atual momento, que eu fiquei até emocionado com a fala dela. Mas o fato objetivo é que a gente está diante desse novo normal, e a gente tem que saber trabalhar. Eu acho que o novo normal, falando um pouco para a sociedade de advogados, né, Lu? Eu acho que esse novo normal, e eu me reporto um pouco essa live, eu achei muito interessante. Teve a participação do Cagé, do Leonardo Sica e vários arquitetos. Você teve a oportunidade de ver essa live? Sim, Foi muito muito interessante. Por quê? Que informações que a gente pega lá? Quer dizer, então a gente tem agora a nossa sala de reunião. Será que a nossa sala de reunião será tão somente a nossa sala de reunião? Ou agora a nossa sala de reunião vai ter um espaço multiuso? A nossa sala de reunião, isso é fato, ela vai passar a ser também a nossa sala que nós realizaremos nossas audiências. Ela será o espaço também para acolher os nossos telecolaboradores. E, quer dizer, nós precisamos também ter, talvez, uma sala de reunião com 20, 30 poltronas. Não é necessário, ou é necessário. Ou, como ele... dicas interessantes de arquitetos. Será que eu preciso ter pequenos, até qual foi a expressão que eles usaram? Nichos tecnológicos, né? Quer dizer, será que esse novo normal vai tomar conta da gente? E eu gosto sempre de ir muito para frente, quer dizer, não se engane se logo a gente estiver já fazendo reunião com hologramas. Você está vendo a pessoa aqui na tua frente. Eu não acho que... agora, objetivamente falando, que vai ter uma ressignificação. Essa palavra tá na moda, de espaço. Isso todo mundo está falando a mesma coisa, quer dizer. Mas tem coisas mais básicas até. Hoje tem outra expressão que eu falei naquele evento do Fabiano e do Lucas, do Congresso Solidário lá que participamos. sim, Então, sim. que a gente tem questões mais simples até. Hoje tem a expressão healthcare design, né? Quer dizer, esse design sanitário, né? Questões que arquitetos colocam para a gente. Você agora tem que ter um vidro na frente da tua recepção, né? A gente não fica pensando, mas fala, será que eu preciso ter um vidro agora? E ressignificação, o que quer dizer? Eu vou priorizar também espaços abertos, né? Que eu possa ter ao ar livre, ou essas palavras também que vieram, que eles utilizam, espaços, que isso também empresas já utilizavam, espaços de descompressão, novo significado desses ambientes. Eles querem trazer para o ambiente da empresa ou para a sociedade, se for, no caso, sociedade de advogados, passa a ser um ambiente mais de centro de convivência. Sim. E que a gente vai ter. Só para deixar claro, Lu, que parece que a gente ficava falando teletrabalho, pelo menos eu tenho certeza que eu estou falando pela Sobrata e você pensa como eu vou falar agora. O que a gente acredita que é o teletrabalho é o telepresencial com o presencial. Ninguém vai abrir mão desse contato físico. E eu acho que as discussões que estão agora aparecendo, quando dizem que cuidado, que ficam esses que só falam de teletrabalho, que agora é o novo normal, cuidado, porque não é bem assim. A cultura da empresa, ela vai acontecendo nesse contato
né, entre as pessoas. Eu quero dizer o seguinte para quem fala isso. Eu acredito nisso, mas isso não é, o contato não tem que ser todo dia. O contato tem que acontecer, o contato presencial, justamente para a gente criar essa cultura da empresa, né? Mas ele não precisa ser todo dia. Eu posso ficar 2 dias na minha residência, posso ficar 3 dias no ambiente da empresa, ou 3 dias na minha residência e 2 dias, ou uma vez por semana, que seja, mas que eu tenha, quando eu tiver esse encontro com meus pares, quando eu tiver esse encontro com meus colegas, talvez a gente veja com outro olhar. Não vai ser aquela reunião que fala, ai, mais uma reunião, acabei de falar com o cara, ele quer fazer a reunião. Quer dizer, esta reunião vai ter outra qualidade. Sim. Outra qualidade. E né? vai ser muito mais produtiva, né? Porque eu fiz um texto recentemente falando sobre o cansaço, né? Boa. Que o excesso das videoconferências fazem conosco, né? Que nos deixa exaustos. E há uma razão para isso acontecer, né? Porque você se pergunta por que é que eu fico tão cansado se eu estou na minha casa, sentada numa poltrona confortável e estou fazendo 4 reuniões por dia, por que eu estou tão cansada? Mas aí vem a explicação científica para isso, né? O esforço que o nosso cérebro faz para ficar atento em uma reunião, uma videoconferência com várias pessoas é muito grande. Sim. Porque ele tem que decifrar cada quadradinho daquele que aparece, que significa uma pessoa. Então, como é que a gente evita, então, essa fadiga, que já tem até nome isso, Zoom fatigue, né? Que é o nome que se dá para o cansaço das videoconferências. Então, como é que você faz isso? Então, a primeira coisa que você tem que ver é se realmente aquela reunião, aquela videoconferência, ela é importante, ou ela pode ser resolvida através de um e-mail ou um WhatsApp, né? Eu acho que o que vai importar daqui para frente, se você me permite até eu usar esse seu espaço, né, para falar, é que cada vez mais a gente vai precisar ler menos sobre direito e mais sobre humanos, e mais sobre as pessoas, e mais sobre os indivíduos. A gente vai ter que ver para quem nós vamos advogar, trabalhar, prestar o serviço da gente, olhar para esse indivíduo e ver quais são as necessidades dele, e não só ficar naquela coisa de consumir, 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 que eu digo consumir conteúdo e não olhar, não ter esse olhar humanizado para esse indivíduo, para quem nós vamos prestar esse serviço, ou empresa, porque atrás de uma empresa sempre tem indivíduos também. Eu acho que essa pandemia veio para mostrar para a gente que o cerne da questão é o indivíduo, e a gente tem que estar olhando para isso, tem que estar com esse olhar humanizado, para depois a gente resolver tudo isso. Porque somos expert aqui em todo o resto, mas nós estávamos deixando essa parte né, de humanidade, de olhar para o outro, de ver a necessidade do outro de lado, em razão do quê? Do excesso de trabalho, do cansaço, né? Sempre deixando as coisas que realmente importavam em segundo plano. Então, eu acho que essa ressignificação que veio com a pandemia vai mostrar esse olhar que a gente vai ter que mudar agora, para a gente ver o que é que importa, né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente vai ter que fazer para procurar as respostas, né? Legal. E só para... Deixa eu fazer agora tudo que você falou, eu assino embaixo, devia ser até o encerramento da nossa live. Agora, foi lindo. E eu concordo em gênero, o teu artigo está maravilhoso e concordo em gênero e grau. Agora, eu quero te falar de uma experiência própria que eu tive no meu próprio escritório, quer dizer... E eu também não sou nenhum expert com as plataformas, com plataformas de comunicação e plataformas de apoio, mas eu tinha, isso eu já falei em outra live, que eu tinha sempre um ritual aqui de fazer um encontro com 2 sócios e não tão frequente com toda a equipe. O que acontece com a pandemia? Até pela facilidade da ferramenta, né? Eu passo a realizar também a reunião com toda a equipe. Quer dizer, às vezes a gente tem uma falsa impressão, isso também as pessoas têm que entender, que você está... isso era a resistência, voltando um pouquinho para a questão da resistência da liderança, você acha que está com o teu colega do lado, então você está seguro, que você está no controle, e que acha que ele vai estar distante lá e você vai perder todo o controle.
Pois eu tenho essa experiência para te falar que eu, de certo modo, me aproximei mais. Olha que louco, também tem esse outro lado. Quer dizer, porque eu consegui fazer uma reunião facilmente com toda a equipe, né? Quer dizer, é meio louco isso. Quer dizer, agora que você tá valorizando, pois é, né? E aí estão indo, mais uma vez, ao encontro do que você falou, porque eu estou valorizando esse conjunto de todos, né? E com essa possibilidade de ter o contato de todos. Então, eu achei super interessante. E eu também estou tentando, eu acho que eu ainda sou daqueles jurados que tem uma certa dificuldade, mas eu vou chegar lá um dia, dos excluídos digitais, né? Mas eu estou passando a utilizar ferramentas de apoio que estavam à nossa disposição. Então, nós, advogados, vou falar de novo para os advogados, que aproveitemos também, hoje a gente está utilizando no meu departamento aqui o Trello, que são, eu estou engatinhando ainda, mas são ferramentas de apoio também que valem para a sociedade de advogados. Por que a gente não utilizava antes? Ah, porque veio a pandemia, agora aí caiu no teu colo, você está utilizando e viu que dá resultado. Então, saber utilizar com parcimônia essa ferramenta de comunicação e ferramentas de apoio só traz coisas, só agrega para nosso trabalho. Benefícios para nós, né? Só benefícios. E só para fechar essa questão, saindo um pouco da sociedade de advogados desse novo normal, quando pergunta assim, afinal, é novo normal? Pois eu digo, então, de forma categórica. Nós estamos realmente diante de um novo normal. Eu não estou falando agora porque tem coisas que estão aparecendo. Daí todo mundo fala, Luiz, pois eu digo para você que do ensino à distância, os pais não aguentam mais os filhos, quer dizer, querem mandar para a escola. Eu acho que eles têm parcial razão. Por quê? Sabe o que vai acontecer? Tudo o equilíbrio está no meio. A escola não vai ser mais a escola tradicional. Nem estou dizendo que vão ficar as crianças todo mundo junto lá na residência. Não é isso. Mas que o conceito agora das escolas vai ser ensino à distância, conceito híbrido, presencial, e nunca vamos, nós somos humanos. Quando tiver que ser presencial e digital quando precisar ser digital. Exato. Então, a natureza híbrida das coisas. Eu também participei de um evento sobre telemedicina, quer dizer, assim como a questão do teletrabalho, que já estava num movimento, num crescendo, é porque a gente não tem esse olhar. A telemedicina também estava. E vem agora, explode. Quer dizer, que eu falei também recentemente, hoje você vai ter essa câmera termal que ele vai para o teu corpo e fala onde está a tua infecção. E nem estou falando de situações como Israel, que estão muito mais adiantadas, que você faz um check-up mesmo dentro da sua casa. É essa a verdade. Quer dizer, mas eu estou dizendo que isso talvez não esteja tão distante. Então, outras coisas, novo normal, será que também nós, advogados, a gente vai se valer mais de tecnologia de voz por uma questão dessa questão sanitária, usar mais tecnologia de voz? Pode ser. Será que isso vai impactar os outros poderes da República? Bom, o Poder Judiciário nem me fale, quer dizer, a gente está vendo que está no processo. Mas será que hoje eu vejo pessoas que já chegaram, até empresas de economia pública, pensando rapidamente, já assimilando a questão do teletrabalho, por que eu tenho que ter esse prédio enorme? E eu diria, como eu falei também recentemente, não é brincadeira isso, que a gente vê os nossos representantes em Brasília, nossos deputados, que quando chega quarta-feira falou, mas quarta-feira não tem mais ninguém lá, não, estou na minha base, porque eu tive que adiantar, porque quinta-feira eu tenho que estar lá. Mas tua semana acabou já. Então fique na sua base, em contato com o povo, e faça votações e televotações, sabe? E daí, é lógico que eu não estou radicalizando, mas eu estou dizendo que a gente começa a mexer com conceitos e a gente poderia ficar falando 5 horas sobre isso. Um outro mundo é possível, né, Luiz? A gente começa a perceber isso, né? Bom, é o seguinte, a gente tem aí, acho que 5 minutos mais. Eu gostaria que você falasse para mim, se você é a favor das audiências telepresenciais, está todo mundo me perguntando aqui, eu tenho que te fazer essa pergunta. E depois você deixa uma mensagem final aí para gente. Aí, peninha. Tá bom? Tá bom. Primeiro, foi uma honra estar com você. Você é uma pessoa... Honra minha. Incrível, honra é minha. É o seguinte, eu sou a favor... Eu sou a favor do QR Code nas petições, eu sou a favor de sustentações orais virtuais, porque isso é democrático. Não sei
se as pessoas vão me criticar ou não vão me criticar. Eu acho democrático isso. Você está lá em Roraima e você pode ir para o Tribunal Superior e fazer. Eu acho que isso é democrático. Ponto final. Isso eu vejo com bons olhos. Não quero também o distanciamento. Vamos ficar nas relações virtuais. Nós precisamos, sim. Mas eu ficava imaginando quantas vezes nós não fizemos isso de sair de 7 da manhã para ir para Brasília e para ter uma audiência de 5 minutos com o ministro. Porque a gente achou que era de vital importância. Mas será que a gente não tem qualidade? Eu não vou perder o dia inteiro, mas vou ter 10 minutos e eu vou dar o meu recado muito bem focado e ele olho no olho nessa... São possibilidades. E a gente está em São Paulo, a gente tem uma malha viária muito importante, muito boa. A gente tem voos assim, né? Você imagina quem mora em Aracaju, que eu sei que tem uma malha viária mais reduzida, você imagina o quanto ele não tem que sair de madrugada para depois voltar para o mesmo dia. Então, o que isso não vai beneficiar esses colegas que estão lá? Sim. Eu acho que essa questão democrática que você fala, sim, eu acho isso muito importante. Eu acho. Agora, audiência de instrução, ainda aí vai me perdoar, mas aí eu tô com a Abrat, aí eu tô com a OAB, aí eu tô com... Quer dizer, aí devagar com o andor, que o santo é devagar. Não vamos sair louco aí e resolver o problema do mundo. Calma. Então vamos... A gente não tem algumas coisas que a gente não consegue dar essa garantia. Desculpa, mas não consegue. Ah, mas vocês têm que amadurecer. Você não pode pegar pela exceção. Bom, sei lá. Então tem negócios processuais. Quer dizer, como que a gente vai fazer essa discussão? Mas não vai ser num assodamento que a gente vai resolver isso. Minha opinião, tá? Então, agora, quanto ao mais, vamos que vamos. E você já quer que eu dê a palavra final, né? Nós temos aí 2 minutinhos agora então, para você encerrar. A palavra final é o seguinte, quer dizer, eu já falei esse mesmo discurso no último evento que eu participei. Teletrabalho. Ele não é a panaceia, não vai resolver todos os problemas, mas também ele não vai nos transformar escravos digitais, vamos ficar malucos. Então, não é isso, nem a solução mágica dos problemas e nem vai acabar com as nossas vidas. Se o teletrabalho é o mensageiro, não tem que matar o mensageiro. O que tem que ser feito, o teletrabalho é muito bom, sim. Agora, erra quem não sabe implementá-lo. Erra quem não tem o olhar para aquele que vai ser o colaborador e não ter esse olhar, quem não tiver empatia na implantação do teletrabalho, melhor não implementar. Melhor ficar na tua. Então, eu acho que fica esse o recado, que somos sim, né? Eu, Luciano e toda a equipe da Sobrado, somos sim entusiastas do teletrabalho e mais do que nunca a gente está agora envolvido com tudo isso e vamos levar esse conhecimento que a gente tem, né? Um pouco conhecimento que a gente tem, mas para desmistificar, tirar esses mitos e tocar a bola. Isso aí. Então, eu agradeço aqui a sua participação, o desprendimento de falar hoje para a gente sobre teletrabalho, que é um assunto que a gente gosta muito. Poderíamos ficar aqui falando a semana inteira sobre isso. E agradecer mais uma vez a Rita Cortez, presidente do IAB, que nos proporcionou esse espaço para estarmos falando sobre isso e já mostrar aí essa parceria, né, entre Sobrate e IAB, que nós já estamos falando sobre isso já há bastante tempo, que vai se concretizar logo mais. Então, eu estou muito grata, gostaria de duplamente agradecer aí a você, Luiz Otávio, por ter aceitado o convite, e obrigado. A Rita Cortez, que nos proporcionou isso. Muito, muito obrigada, gente. Boa noite e fiquem com Deus aí. Tchau, querida. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.